Olá, queridos. Olha, eu estava pensando aqui, eu tô estudando a Bíblia. Eu estava pensando aqui uma coisa muito importante e eu quero compartilhar com você. Eu acredito que isso foi uma revelação do Espírito Santo ao meu coração e eu tenho que compartilhar com você, irmão. Tenho que compartilhar com você. Eu estava analisando aqui o período em que Israel abandonava o Senhor e abraçava ou adotava outros deuses, né? Como seu esposo, como seu amante. E Oséias, Ezequiel, Isaías foram profetas que Deus levantou naquela época, principalmente no período em que Israel estava altamente inclinado para se prostituir com outros deuses, entendeu? Numa época muito difícil, de um apagão espiritual, de uma decadência espiritual, sacerdócio corrompido. Poucos profetas haviam naquela época. O profeta é o amigo de Deus, tá? Ele entende o coração de Deus e a mente de Deus. Então, em Oséias, em Ezequiel, Deus trata a sua esposa como uma meretriz. Por quê? Porque se nós analisarmos alguns capítulos, Deus vai bater em cima, vai fazer uma cobrança da sua esposa, que é Israel, e a cobrança por que Israel havia abandonado o seu esposo, que é Deus, para se prostituir, para adulterar, para ser infiel a outros deuses naquela época. Havia uma diversidade de deuses, Moloque, Azera, Baal, Astarote, vários deuses, irmão. Então, quando Israel abandonava o Senhor para seguir uma outra linha, para seguir um outro Deus, para queimar incenso nos bosques, para sacrificar suas crianças, para sacrificar animais, para erguer holocausto, em prol de adorar outros deuses, esse pecado se caracterizava como pecado de prostituição espiritual, de adultério espiritual, infidelidade espiritual. Em 1 João, no capítulo 5, no último versículo, o apóstolo João vai dizer: filhinhos, cuidados com os ídolos, cuidados com os ídolos. Ou seja, João escreve essa carta justamente indicando um sério problema que hoje a gente tem nos nossos dias mesmo, a questão da idolatria. A idolatria no período de João era a idolatria propriamente dita mesmo, em questão das imagens, de escultura, de prata, de madeira, de ouro, de cobre, porque o evangelho naquela época, é só você dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, Paulo pregou em Antioquia, pregou em Corintos, pregou em Éfeso, pregou na Grécia, entendeu? Pregou em lugares onde o paganismo era a religião principal, entendeu? Era a religião principal naquela época. Então, quando João escreve essa carta, ele justamente está refutando a ideia de que alguns naquela época ainda estavam divididos entre Deus, o Senhor, entre Jesus, o Senhor, e entre as suas mazelas do passado. Queridos, e Tiago vai escrever no capítulo 4, Tiago, capítulo 4, quero compartilhar aqui com você rapidinho. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, olha só. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos, em João 14, versículo de número 2, o próprio noivo, o próprio Senhor Jesus, usou o casamento que era feito no judaísmo para ilustrar a sua ida e a sua volta. A sua ida para preparar um lugar, preparar uma morada, né, na casa do Pai. No judaísmo era muito comum isso, né? O casamento no judaísmo era uma espécie de contrato, né? O noivo que se mostrava interessada pela noiva pagava um dote ao pai, e a noiva se preparava na ausência dele durante um ano, preparava o vestido, preparava o corpo com as melhores especiarias, os melhores perfumes. Não é à toa que Paulo faz menção disso, espiritualmente falando, tá bom? Em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 26, tá? Que a igreja ela está santificada, purificada pela lavagem
da palavra. Porque no versículo 27, Paulo diz em Efésios capítulo 6, 27, que o nosso Senhor, o noivo, ele é exigente, viu? Ele não quer encontrar uma noiva suja, maltrapilha, com marcas de ruga, com mancha na pele, espiritualmente falando, tá? Então esses itens naquela época, como o perfume, o óleo, era muito utilizado principalmente em tempos de casamento, tá? No judaísmo. E por espaço de um ano, o noivo ele se preparava financeiramente, territorialmente, né? A sabedoria popular diz assim, que quem casa, quer casa, não é isso? Então ele se preparava muito bem, preparava principalmente o cortejo, ele idealizava o cortejo, né, a saída da casa dele, da casa do pai até a casa dos pais da sua noiva, e quando eles iam pelo caminho, eles iam com alegria, tocando flauta, pandeiro, tambores, o amigo do noivo presente, e aí eles cantavam salmos, entendeu? Músicas da cultura daquela época. Não é à toa que o Paulo ele menciona a trombeta, não é isso? Em 1 Tessalonicenses capítulo 6, né? Que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados no soar da última trombeta, não é isso? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, essa trombeta, simbolicamente, tipifica justamente a flauta, os tambores, a alegria toda, entendeu? Pensa no momento glorioso. Pois bem, para a gente não fugir muito do assunto. Então, quando o noivo se ausentava por espaço de um ano, só para você entender, tá? Por um espaço de um ano, para se preparar, para preparar a casa do pai financeiramente, idealizar como seria um cortejo nupcial, tá? Para buscar sua noiva. Sabe o que a noiva fazia? A noiva se preparava. A noiva, ela se comportava como esposa, tá bom? Em Mateus capítulo 1, no capítulo de número 18, 19, José está noivo de Maria. Maria está noiva de José, mas Mateus fez questão, por conta da tradição judaica naquela época, quando uma noiva era dada em casamento, na ausência do seu noivo, ela era considerada já como esposa. Por isso que Mateus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19, Mateus escreve assim: e Maria, esposa de José. Na ausência de José, Maria se comportava como esposa de José. Pegou aí? Pegou aí? Em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, ele está dizendo que se a igreja, a noiva, somos a noiva, se nós somos a noiva do noivo, do cordeiro, então devemos nos comportar, devemos agir como esposa. Não é aquela noiva que, na ausência do seu esposo, do seu noivo, vai viver como se fosse uma solteira, como se não tivesse responsabilidade, como se nunca tivesse feito um compromisso nenhum. Não. No judaísmo era comum, ou seja, ela se preparava não só o vestido, não só a pele, não perfumava somente a pele para impressionar, né, o seu noivo, mas ela tinha responsabilidade, consciência de como ela deveria se comportar na sociedade, tanto na casa do seu pai, quanto na sociedade, entendeu? Quando o Tiago diz no capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está dizendo que a esposa deve se comportar, a noiva deve se comportar como esposa, não como um amante. Porque se nós somos noiva, se somos noiva do Cordeiro, querido, então na prática você deve se comportar como alguém, como uma esposa que está comprometida para um casamento. Tá? Mas quando eu violo, quebro isso daí, assim como Deus via, como está registrado em Oséias, Ezequiel, Isaías, quando Israel abandonava o seu Deus para servir outros deuses, Deus via Israel, sabe como? Como meretriz. Via ela como uma garota de programa, via ela como uma prostituta.
Porque quando ainda estamos em cima do muro, quando a gente não se decide, quando você ainda não decidiu o que você quer para a sua vida, você é caracterizada como uma meretriz. Se caracteriza como prostituição, como infidelidade espiritual. Então, em João 14, versículo 2, o próprio Jesus diz: irei para a casa do Pai, vou preparar um lugar. No versículo 3 ele diz: voltarei novamente para buscar vocês, para que aonde eu estiver estejais vós também. Queridos, a promessa foi feita. E agora? Agora é meu dever e minha responsabilidade me comportar como esposa, não como uma meretriz, não como uma adúltera. Então, o mundo é o amante, tá bom? O mundo é o amante. Só para você entender, para a gente encerrar aqui. Sabe de onde Deus nos tirou? De um grande prostíbulo espiritual. Sabe o que é o mundo? O mundo, figuradamente, representa um prostíbulo. É isso mesmo. E éramos meretrizes. Éramos prostitutas, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque não adorávamos a Deus, não levávamos em conta a palavra de Deus, não tínhamos nenhuma tendência para estar próximo de Deus. Nenhuma. Então éramos meretrizes. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Jesus fez? Nos resgatou de dentro desse grande bordel que é o mundo. Para sermos, sabe o quê? Não sua meretriz. Não uma noiva dividida entre ele e entre o mundo que é o amante. Mas ele nos arrancou daí, sabe para quê? Para que sejamos sua esposa. Então, na ausência do noivo, comporte-se como esposa. Comporte-se como esposa do Cordeiro. Queridos, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe, comente de onde você está falando. É uma honra sempre poder estar servindo você. Que Deus te abençoe.